para essas pessoas que têm mais idade e querem muitas vezes migrar de área, estão trabalhando em outra área e querem migrar ou, enfim, né, querem de alguma maneira começar a trabalhar com programação aí nesses próximos meses ou anos. E uma das coisas, né, que a pessoa que tem mais idade, que é um ponto positivo que a gente vê, né, é a questão da bagagem mesmo, né? A pessoa tem ali uma bagagem já de experiências mesmo, de conhecimento de outras áreas. Então, tu já veio, né, de uma outra área muitas vezes, até do próprio trabalho em si mesmo, né? Não importa muito a área, mas a própria bagagem de experiência de mercado, né, de estar dentro de uma empresa, isso tudo conta pontos, né? Então, na nossa área... soft skills, né? Que a pessoa vai adquirindo conforme o tempo. Então, habilidade de comunicação. Às vezes tu trabalhou como gerente de uma loja, tu tinha que, enfim, organizar a loja, tu tinha que organizar a equipe. Então, todo esse tipo de experiência de soft skill que a gente chama, são experiências muito válidas e que contam ponto. Exatamente. E a nossa área, ela tem uma questão, né, que muita gente até não sabe, mas a gente acaba trabalhando com muitas coisas, né? Então, um programador, ele é legal porque tu acaba tendo contato com várias áreas diferentes. Por exemplo, na nossa área tem muito essa questão das startups, né? Daí tem essas nomenclaturas, que são basicamente alguma coisa tech, né? Tech de tecnologia, mas alguma coisa, por exemplo, law tech, né? Que seriam startups de advocacia, de direito. Fintechs, que seriam startups de financeira. Health techs, né? Que seriam de saúde. Então, a gente tem várias startups em grandes áreas, né? E não só isso, né? Mas qualquer empresa hoje em dia, ou pelo menos a maioria, né, deveria ter um site, né? Um sistema, alguma coisa que ajude a empresa a crescer, né? Tecnologia serve para isso, basicamente. Então, tu acaba, como programador, mexendo em muitas áreas e aprendendo também muitas coisas, né? Isso é muito legal. E isso tu pode até usar, até um ponto positivo para ti, né? Uma alavanca para te ajudar a entrar numa empresa. Por exemplo, digamos que tu sempre trabalhou com advocacia. Então, ou financeira, vamos mudar financeira, porque daí eu também posso trazer a minha visão, né? Porque eu trabalhei numa fintech. Então, a pessoa sempre trabalhou numa financeira, mas não era como programador ou programadora. E daí ela decidiu que ela quer ser programadora, né? Estudou ali, né? Se dedicou a isso, né? Não é só, agora eu quero ser programador, e daí tu muda de área. Não, tu precisa ter dedicação, aprender a programar, né? Se dedicar bastante, mas tu tem um ponto positivo já, que é essa bagagem de conhecimento da empresa que tu tava, né? Do mercado de finanças. Então, se tu for participar de um processo seletivo, as pessoas que trabalham na fintech, né? Nessa startup de financeira, elas vão te olhar com bons olhos, né? E isso eu posso dizer com propriedade, porque eu trabalhei numa fintech e eu sei que lá dentro tem muitas regrinhas de negócio, regrinhas do mercado, que as pessoas têm que saber. E o programador, quando ele entra lá, geralmente ele não sabe, né? 90% das pessoas não sabe. E se tu sabe, né? Se tu já veio desse mercado, com certeza, se eu fosse dono da empresa, eu te olharia com bons olhos. Porque às vezes é mais fácil tu programar alguma coisa do que tu entender uma regra de negócio de um determinado mercado da bolsa de valores. Então, se tu já tem isso, com certeza tu vai conseguir até fazer um código melhor, entender melhor o que as pessoas estão passando para ti e ser um programador melhor. Claro que tu não tem que ter isso para entrar numa empresa dessas, né? Isso seria um diferencial, uma coisa legal de ter. Até eu falei, né? 90% dos programadores que entram lá não tem, então, e tudo bem. Vocês precisam focar na tecnologia mesmo, na programação, mas se tu tem a bagagem da área, isso conta ponto com certeza. Inclusive tem a história, é um aluno nosso, né, do DevQuest, volta e meia a gente entrevista aí o pessoal que conseguiu emprego, e ele falou... Inclusive, ele mora em Londres e conseguiu um emprego em Londres, né? Estudando com um curso do Brasil, né? Então, isso que é legal da programação, tu consegue... A programação, ela é universal, tu consegue... Universal não, né? Eu não sei se em outros planetas, mas ela é global, né? Então, tu pode usar isso em qualquer lugar do mundo, que é a mesma coisa, quase a mesma coisa, em tudo que é lugar, né? E ele conseguiu um emprego lá e ele falou que ele trabalhava com Customer Success, né? Que é o sucesso ao cliente, né? Que é outra área, mas que ele foi fazer uma entrevista numa empresa para trabalhar com programação e eles acharam o perfil dele legal e encaixava bem com o que eles queriam, que era uma pessoa de Customer Success, mas que fosse para ser programador mesmo, né? Então ele conseguiu um emprego por isso. Ele basicamente se destacou porque ele já tinha uma bagagem de outra área que ele já tinha trabalhado. Então é isso, né? Basicamente, essa bagagem ela é muito importante e ajuda muito, com certeza. E um outro ponto também que ajuda bastante e que uma pessoa que já tem uma certa idade, né, vai ter mais do que pessoas mais novas, ou pelo menos deveria, né? Não quer dizer que vai ter, mas enfim, é a maturidade, né? Então uma pessoa mais velha, ela vai ter mais maturidade, ela vai ter mais discernimento também para várias
várias coisas, né? Ela já é uma pessoa um pouco mais preparada para trabalhar numa equipe, numa empresa, por exemplo. Então, essa maturidade é um ponto bem positivo, né? Que as empresas, elas acabam, às vezes, até optando, né? Por uma pessoa mais madura do que uma pessoa mais nova, às vezes. Não que isso seja uma regra também, né? Depende muito, varia bastante. Como eu falei, pode ser que tenha uma pessoa que seja mais nova e que tenha muita maturidade, obviamente. Mas nas pessoas mais velhas, isso tende a ser mais comum, né? Até porque tu já tem ali um percurso, né? Tu já... Enfim. É mais vivido. É mais vivido. Tem mais experiência, né? De vida mesmo. Então, isso também pode te dar vantagem. Então, assim, é o que a gente fala, né? Eu tô com 35, eu tô com 40 anos. Será que eu tô velho? Não tá. Até porque hoje em dia, sei lá, tu consegue em 5, 6, 7 anos, tu consegue virar um programador pleno, sênior. Tá ganhando um salário muito bom com 5 anos, 6 anos de trabalho na área. Então, se tu tem 35, com 40 tu vai estar super bem na área. Até antes disso, talvez, dependendo da tua dedicação. Então, não tem que focar em coisas que tu não pode controlar, que nem a gente sempre fala, né? Que é a tua idade, tu não pode controlar, infelizmente não tem como voltar no tempo. Mas tu pode controlar o resto, que é estudar, fazer bons projetos e se destacar nesse sentido. Tá. Os conhecimentos é o que vão te ajudar, né? Conhecimentos, demonstração em projetos mesmo, de mundo real. Tudo isso vai te ajudar a conseguir o teu emprego mais rapidamente, né? As empresas precisam ver. Isso é também um pouco, né? Pode ser até um problema para uma pessoa que já está no mercado há mais tempo, né? Porque daí a pessoa não vai querer fazer, ela acha que o currículo é o suficiente. E não é. Então, as pessoas que já nos ouvem, que já têm mais idade, estão na frente já, porque a gente já fala isso há muito tempo, né? Tu precisa ter projetos para demonstrar o teu conhecimento. Isso é o mais importante. Isso é o que as empresas querem ver. Então, se tu tiver isso, a tua idade não vai ser tão importante quanto isso. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.